Boa tarde, galera do oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ensino das artes com o assunto que nós até vimos na aula 3, né, antes de entrarmos de férias, das nossas férias antecipadas. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês, né? Como a gente pôde compartilhar na nossa aula passada de revisão. Assim como eu também espero que vocês tenham se saído muito bem no simulado, que tenham realizado todas as atividades, não só na minha disciplina, como nas outras também. E antes da gente começar a falar, nós vamos voltar a falar sobre Vicky Muniz, só que na aula passada, na aula 3, que você pode até voltar lá nos vídeos no YouTube, né? Aqui no canal e rever a aula, caso você tenha esquecido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Vicky Muniz. Então, nós já falamos um pouco sobre o artista e hoje nós vamos falar sobre a obra. Antes de iniciar o nosso assunto, eu quero relembrar, né, vocês de algumas normas, algumas regrinhas que nós temos e pedir a colaboração de vocês. Como eu disse de manhã para a turma do 6º e do 7º ano, eu iria falar com todos, só que de maneira diferente. Então, vocês já são maiores, já são mais responsáveis, pelo menos deveriam ser. Então, vamos atentar para o horário das nossas aulas, para os horários em que a gente pode ou não pode mandar mensagem, mandar as atividades. Vamos procurar utilizar o horário em que a gente está tendo aula para que a gente tire dúvidas, para que a gente converse com o professor, né? Nesse caso, eu. Para que dessa forma não fique até difícil, não só para vocês, como para mim também, tá? Lembrando que eu sempre respondo as mensagens, só que dependendo do horário que você mandar, tipo final de semana, hora do almoço, tarde da noite, né? Eu não vou lhe responder. Não adianta mandar um monte de interrogação. Sim, professora, responde, né? Tá demorando a responder porque eu não vou responder. Porque a gente precisa obedecer certas regras. Então, se você estivesse na sala de aula presencial, você iria me ver apenas uma vez na semana, com 2 aulas seguidas, igual como a gente está fazendo aqui. Mas só que aí você não teria como estar toda hora me perguntando as coisas, a não ser que você encontrasse comigo no corredor da escola, né? Então, por que que aqui vai ter que ser diferente, né? Totalmente diferente? Não. Nós temos horário para iniciar nossas aulas, nós temos horário para terminar nossas aulas, e é nesse horário que a gente tem que aproveitar. Então, bora evitar marcar compromissos no horário que a gente sabe que a aula vai estar acontecendo. Vamos procurar, a não ser que aconteça algum imprevisto. Como eu disse de manhã, às vezes é o celular do pai que você assiste. Os menores, as séries menores, a gente até sabe que a maioria não tem, às vezes, celular, é o celular dos pais que eles usam. Mas do 8º e 9º ano, a maioria de vocês já tem celular de vocês mesmo, então não tem tanto esse problema. Então vamos procurar ser responsável e respeitar também, porque ó, eu vou dar aula pro 8º agora, né? Quando eu estiver dando aula depois pro 9º, vai ficar difícil de eu responder as mensagens do pessoal do 8º, porque eu vou estar dando aula para o 9º ano. Assim como também no momento que eu estou dando aula para vocês, fica difícil responder mensagem, por exemplo, dos alunos da manhã, que eu dei aula de manhã. Então, se a gente procurar se colocar um pouquinho no lugar do outro, tudo flui de maneira assim que não vai dar problema nenhum e tudo ocorre bem, tá bom? Então, isso eu queria deixar claro antes da gente iniciar o nosso assunto. Outra questão, quando você mandar a atividade para mim, mande com o seu nome escrito na folha, na página do livro, tá? Porque é mais fácil eu salvar as imagens no meu Google Drive do que eu salvar as mensagens em si, porque acaba sobrecarregando meu celular, como na aula passada, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade, eu não estava conseguindo limpar o meu celular, ele estava travando, eu não conseguia salvar mais nada nele, devido ao grande número de mensagens, sendo que o celular é um instrumento, um aparelho de uso pessoal meu. Então, não tenho só coisas daqui do trabalho, da escola, ou somente de vocês. Então, bora procurar ser um pouquinho assim, mais organizado, mais compreensível, para que tudo ocorra bem, não só para vocês, como também para mim. Tá legal? Aí, hoje, nós vamos dar início a esse assunto, que é a obra de Vicky Muniz. Abra lá o seu livro na página 7, tá? Ó,
Você lembra? Nós paramos no tópico 3, tá? Que era sobre Vicky Muniz, e agora a gente vai para a página 7, tópico 4, a obra de Vicky Muniz. Aqui a parte roxa, lilás ou magenta, como você preferir chamar, tá bom? Eu vou ler, eu vou explicar um pouquinho. Depois nós vamos ter uma atividade e eu espero que você aproveite esse momento da aula para que você venha fazer essa atividade, tirar suas dúvidas, tudinho que você precisar, tá? Dentro desse horário. Ah, professora, aconteceu algum imprevisto, eu posso entregar depois? Pode. Mas evite estar entregando depois, sem necessidade, a não ser mesmo que seja um caso em que não tenha jeito nenhum de você fazer, tá bom assim? Vamos lá? Vicky Muniz e novos materiais. Vicky Muniz trabalha muito com séries de fotografias, que são, na maioria das vezes, reproduções de obras de arte conhecidas e recriadas com diversos tipos de material, como papel perfurado, quase que não sai, algodão, recorte de revistas, poeira e etc. Uma de suas mais famosas séries é a que realizou com chocolate líquido. Isso mesmo, chocolate derretido, tá? Nela, Vicky reproduz, entre outras obras, a Descida da Cruz, de Caravaggio, e a foto de Hans Mammucci, que retrata... Opa, vamos voltar aqui, vamos falar direitinho isso. A Descida da Cruz, de Caravaggio, e a foto de Hans Mammucci, que retrata o artista Jackson Pollock pintando. Agora sim saiu, né? Que às vezes uns nomes assim meio esquisitos, meio estranhos, né? Como eu digo para vocês, que às vezes fica até ruim da gente pronunciar, tá bom? As imagens originais dessa série, produzidas pacientemente com o uso de conta-gotas. Não sei se você já viu que vem uma borrachinha assim na ponta, tipo um canudinho, e a gente aperta e vai caindo gotinhas. Então, ele fez com aquilo que geralmente vem em remédio, tá? Pra gente botar a gotinha, tá? Foram fotografadas e posteriormente destruídas. Pois, para Vicky Muniz, o que importa como resultado final é a fotografia, deixando sempre o espectador na dúvida se o que ele vê é real ou uma ilusão produzida artificialmente com truques visuais. Como Vicky Muniz utiliza materiais que são perecíveis, que estragam, né, como chocolate, como açúcar, né? Ele pode usar, de repente, uma geleia, coisas que vão estragar, vão apodrecer. Então, ele tira foto daquela obra que foi feita, e aí o que fica de fato como registro é a fotografia e não a obra em si. Ele já fez obras utilizando diamantes, né? Então, não tem como aquela obra ficar ali para sempre. Então, ele reproduz uma releitura, tá? É quando você pega uma imagem, pega uma obra de arte e faz de uma forma diferente, releitura. Você transforma a mesma imagem, só que de uma maneira diferente. Então, ele faz utilizando chocolate, utilizando ketchup, utilizando açúcar, diamante, como eu falei para vocês, o próprio lixo, né, que a gente já viu na aula passada, que ele utiliza muito. Aí ele fotografa e é a fotografia que fica justamente salva como sendo a prova da sua obra de arte, entenderam? Em outra série, Pictures of Magazines, se eu tiver errado, você repete aí, os alunos de inglês, tá? Retratos de Revista 2003, Vicky Muniz expõe retratos de personalidades, como o jogador Pelé, mas também de um anônimo, um vendedor de flores. Os retratos dessa série foram feitos com pequenos recortes de páginas de revistas que, sobrepostos de maneira precisa e metódica, fizeram surgir os rostos retratados. Então, o que isso quer dizer sobreposto, né? Você vai pegar uma imagem, uma fotografia, em cima daquela imagem, você vai colar recortes de papel, né? Quando fala assim, metódico, né? Ele foi com todo cuidado, todo o método para que não saísse de qualquer jeito, não ficasse
de maneira desproporcional, né, ao trabalho. Então, você imagina, você pega uma foto minha, por exemplo, eu vou pegar uma foto minha e eu começo, imagina aqui, eu vou ficar parada, tá? Imagina que é uma foto. Eu vou começar aqui pelo meu cabelo, eu vou começar a colar, aonde tá o meu cabelo, pedacinhos de papel, mas não para me transformar ele em outra coisa, apenas para me cobrir o meu cabelo. Ele vai continuar sendo um cabelo, só que com outro tipo de material sobreposto, em cima, né? Sobre, tá? Então, vai ficar por cima desse cabelo aqui, que você vai estar olhando como se fosse na fotografia, vai ficar, por exemplo, eu posso escolher uma outra cor de revista, posso escolher um azul, um rosa e colocar por cima, tá? Então, era dessa forma que ele recriava essas fotos, tá bom? Muniz inova, criando uma relação diferente entre o artista, a obra de arte e o espectador, que se deixa levar pelos mecanismos ilusionistas do fotógrafo, tá? Então, ele faz coisas novas em relação ao que diz a respeito ao artista, que é ele, tá? Entre a obra de arte em si, que é o que ele produziu, e o espectador é aquela pessoa que aprecia a arte. Então, ele vem inovar, ele vem trazer algo novo que até então não se tinha o costume de fazer para dentro da arte, tá bom? Aqui nós temos justamente a imagem 1, tá? Que ela foi feita justamente com chocolate, por isso que eu falei para vocês, né? Ele fez com chocolate. E na imagem 2 nós temos a sobreposição com os papéis picados, que é justamente o que a gente vai fazer na nossa atividade prática de hoje. Então, você vai precisar de revista, de papéis coloridos, o que você tiver por aí. Cola, né? Com certeza, cola pra gente poder colar os papeizinhos. E uma tesoura, tá? Você vai precisar disso para fazer a atividade que tá na página 8. A nossa aula, ela não, principalmente com o 8º e 9º ano, ela não é uma aula tão longa assim. Mas ela requer de vocês a questão da atividade prática, que se torna mais demorada. E isso eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, né? De vocês realizarem, porque de fato não é uma aula demorada na questão da explicação e do assunto, mas ela requer um determinado tempo na produção em si dessa atividade. E aí é isso que eu preciso da colaboração de vocês para que ela de fato aconteça, tá bom? E aí eu quero deixar alguns questionamentos com vocês, né? Eu sempre deixo na descrição do vídeo as perguntas que eu faço no vídeo, sejam atividades que estão no livro ou não, tá? Sejam apenas questionamentos, e eu espero que vocês respondam ela para mim, né? Então, eu vou falar aqui, vou escrever na descrição do vídeo, e eu quero que você me entregue ela, tá? De manhã, eu fiz as atividades e pedi para os alunos produzirem vídeos. E dessa vez não vai ser diferente com vocês, tá? Eu quero que vocês, quando forem realizar a atividade da página 8, vocês produzam um pequeno vídeo de vocês realizando essa atividade e enviem para mim via WhatsApp. Lembrando, não precisa ser um vídeo longo, é um vídeo curto, justamente um vídeo que ele caiba aí no arquivo do WhatsApp, que ele consiga ser enviado de uma vez só, tá bom? É apenas para que a gente comece a exercitar, quem sabe, essa volta aí futura, né? A gente está muito preso a só responder no papel, né? E eu preciso da participação de vocês dessa forma, entenderam? Então, quando vocês fizerem a atividade da página 8, que eu já vou explicar, vocês vão filmar vocês trabalhando um pouquinho, fazendo, tá? Pode falar, pode explicar o que vai fazer, pode falar sobre quem você escolheu fazer, tá bom? É para interagir. E, professora, vale ponto? Tudo vale ponto, porque a sua participação na minha aula, ela sempre vai ser avaliativa. Eu estou avaliando você desde o momento que você assiste a minha aula até o momento que você realiza a avaliação de fato, tá bom? E aí eu tenho os questionamentos que eu vou deixar na descrição e vamos lá. Vocês consideram a imagem fotográfica um registro ou um documento confiável, né? Você acha que a imagem fotográfica, a fotografia, ela é apenas um registro de alguma coisa, ou se você pode confiar que aquilo ali que está na foto de fato aconteceu, é real, né?
Hoje nós temos muitas fake news, então, diante disso tudo, você me responde essa pergunta, tá? Outra questão. Ao longo do século XX, as fotografias foram tidas como documentos históricos, fiéis, muitas vezes prova dos acontecimentos. Ainda é assim? Olha o que eu acabei de falar ainda agorinha, tá bom? Ainda é assim? Ainda serve fielmente como um documento, como uma prova? Outra questão. Como as transformações tecnológicas mudaram nossa percepção sobre a fotografia, né? Como essa tecnologia de hoje, essa inovação, mudou essa maneira de nós percebermos, de nós enxergarmos a fotografia. Mais uma questão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 questões para você responder para mim, tá? Como a fotografia é usada atualmente? Então, eu quero saber nos dias de hoje como a gente usa a fotografia, com que objetivo, por quê, para que nós usamos a foto, tá bom? A fotografia. Última questão. Vocês conhecem diferentes maneiras de utilizar a fotografia? Aí você vai responder se sim ou se não e vai me responder qual é essa maneira que você conhece, tá bom? Ah, professora, eu acho que a fotografia é apenas para, sei lá, mudar o meu status no WhatsApp. Você vai me responder, todas elas são respostas pessoais, tá? Procure ser bem sincero. Eu não aceito, eu não sei responder, porque todos nós sabemos responder. Apenas faça um esforçozinho para que você consiga, de fato, entender o que está se querendo saber ao seu respeito, à sua maneira de pensar. E tente, né, responder essas perguntas, tá bom? Assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, mas não vamos esquecer da nossa atividade que vocês não vão poder ficar me devendo. Vamos lá para a página 8. Página 8, nós temos um espaço aqui, ó, tá? Em branco, que dá para você trabalhar. E aí diz assim, da foto para a colagem, né? Tá dando toda a instrução de como você tem que fazer essa atividade, mas eu vou ler, vou tentar explicar um pouquinho, para que não aconteça daquele aluno, professora, eu não entendi como é que é para fazer a atividade, né? Então, diz assim, produzir uma colagem, como fez Vicky Muniz, em relação à foto. Você não vai utilizar chocolate, essas coisas não, em relação a papel mesmo, tá? Criar efeitos de ilusão para despertar a atenção das pessoas que vão observá-la. Para essa atividade, forme dupla com um colega. Como nós não estamos podendo nos encontrar na escola, nós não estamos numa sala de aula, então nós vamos fazer não em dupla, mas individualmente, tá bom? Assim, então não tem desculpa. Ah, professora, mas tá mandando fazer em dupla. Não tem problema, você vai fazer sozinho. A única pessoa que pode te ajudar é alguém da tua família aí, não tem problema nenhum, você pode pedir ajuda aos universitários. Aí diz assim, o objetivo: utilizar a técnica de colagem para reproduzir a imagem da foto escolhida, o que dará a ela um efeito plástico diferente do original. Plástico tá falando, não é do plástico da garrafa PET, plástico de toalha de mesa, não, gente. Tá falando de plástico em relação à obra de arte, tá? Em relação à arte plástica, tá legal? Então, vai dar um efeito diferente, como eu falei pra vocês. Ah, eu vou pegar uma foto minha, o meu cabelo tá verde, aí de repente eu colo papel de outra cor e faço meu cabelo ficar de uma outra cor na foto, tá bom assim? Aí, a gente vai pular, porque a vivência seria em dupla, mas aí você pode ter a vivência com quem você escolheu fazer aí na sua casa, não tem problema nenhum. Aí diz assim, picotem papel de revistas em pequenos pedaços, cujas cores sejam as mesmas da foto. Colem os pedacinhos em cima da foto, procurando seguir as cores, tá? Então, aqui ele tá dando uma orientação de que você pode utilizar as mesmas cores, mas eu também tô falando que você pode optar por fazer uma com cor diferente, para você fazer uma releitura dessa foto, dessa obra. Colhem os pedacinhos em cima da foto, né? Procurando seguir as cores. Na verdade, você vai procurar seguir as linhas, como eu tô falando aqui. Se aqui é cabelo, eu vou colar cores relacionadas ao que eu quero pro cabelo. Se aqui é rosto, eu vou colocar cores relacionadas ao rosto. Eu não vou misturar tudo, cabelo com rosto, porque senão fica deformado a foto. Não é essa a intenção. Aproveitem o espaço desta página para fazer um teste da técnica de colagem antes de realizá-lo. Então, você pode ou fazer aqui na página do seu livro,
ou fazer numa outra página, numa folha de caderno, se você quiser. Mas eu conheço meus alunos, dificilmente eles vão querer fazer um teste. Eles vão querer fazer logo, né? Diretão. Então, você escolhe. Professora, precisa ser uma foto minha, uma foto de alguém? Ah, porque eu não tenho como imprimir uma foto. Não. Pode ser uma imagem de uma revista que tem aí pela sua casa, uma revista de catálogo que sempre tem modelos, né, no catálogo. Pode ser qualquer imagem. Não precisa ser, de fato, uma foto que você mandou imprimir, uma foto sua. Tá bom? Pode ser qualquer imagem. Pode ser uma imagem do jornal, pode ser uma imagem de um catálogo da Avon, da Natura, seja lá o que for, olha a propaganda aqui, né? Mas aí você cola aqui e depois começa a fazer a colagem sobrepondo a foto, a imagem que você colou aqui primeiro, tá bom assim? E aí não esqueça de gravar e mandar para mim que eu quero ver como é que tá o andamento dessas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, mais uma vez, né? Espero que vocês obedeçam as regrinhas que eu pedi no começo do vídeo. Não esqueçam de deixar o nome de vocês nos comentários do vídeo aqui no YouTube, porque é dessa forma que eu vou estar registrando a presença de vocês durante a minha aula. Fiquem com Deus e, se Ele permitir, até a próxima aula.